Para abrir a cerimônia, convido o excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, senhor Moreira Franco. Excelentíssimos senhores embaixadores, meu prezado companheiro, amigo, fluminense, carioca, José Henrique Marques da Cruz, que é o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, uma parceira nossa nesse projeto, meu querido amigo, quero até fazer aqui uma referência, porque eu cito um dos homens públicos, um dos servidores públicos mais capazes, competentes e com espírito público, que é o Dr. Joaquim Lima, vice-presidente de Tecnologia da Caixa Econômica Federal, meu prezado Dr. Jorge Chediek, representante do PNUD, senhores membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor José Augusto Fernandes, representante da CNI, parceiro nosso nesse projeto, minhas senhoras, meus senhores, gostaria de citar aqui, na pessoa do Ricardo Paes de Barros e do Renato Meirelles, toda a equipe da SAI que trabalha nesse projeto. Para nós é mais um passo que estamos dando no sentido de conhecermos melhor o nosso país. E mais do que conhecer melhor o nosso país, saber da natureza, da profundidade, da extensão e do tamanho do desafio que os dirigentes brasileiros, liderados pela presidenta Dilma Rousseff, têm que enfrentar nos próximos anos. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, 35 milhões de pessoas entrando para a classe média. Em 2002, 38% da população compunha a classe média brasileira. Em 2012, somos 53% da população. Os senhores que aqui estão sabem do tamanho desta empreitada, desta realização, desse esforço de mobilidade, de transformação, de garantia de direitos ao cidadão. A pobreza no Brasil, nesse período, caiu de 27% da população brasileira em 2002 para menos de 15% em 2012. Saímos de 27% em 2002, 27%, para menos de 15% em 2012. A extrema pobreza, que é um dos desafios do governo, ela passou de 10% da população para menos de 5% da população. Os números não variam, mas certamente dentro de muito pouco tempo vamos ter um número definitivo, mas em torno de 18 milhões de empregos foram criados nesse período. 18 milhões de empregos. E exatamente esses 18 milhões de empregos formais, uma política correta, adequada, corajosa de salário mínimo, que deu ganhos reais acima da inflação aos trabalhadores brasileiros, a determinação do presidente Lula de, pela primeira vez na nossa história de política econômica, ele resolveu acreditar que era possível crescer e distribuir. Até então, a política econômica brasileira, com maior ou menor escala, ela acreditava, ela partia do pressuposto de que, primeiro, era preciso crescer o bolo para depois dividir. Foi com a ascensão do presidente Lula à presidência da República que
nós conseguimos colocar em funcionamento uma orientação de política econômica nova, e isso fez com que nós pudéssemos, efetivamente, contribuir para que o aumento da renda, a diminuição da desigualdade, muito mais do que as políticas sociais, se juntaram para permitir essa grande mobilidade. A classe média brasileira, no ano passado, colocou mais de R$ 1 trilhão no mercado de consumo brasileiro. R$ 1 trilhão. Creio até que é bem maior do que o PIB de muitos países desenvolvidos. Nós, se fôssemos pegar a classe média brasileira como um país, pela sua capacidade de consumo, ela já estaria no G20. E se conseguirmos, e aí é o grande desafio de toda a equipe de governo, liderada pela presidente Dilma, se nós conseguirmos manter políticas que efetivamente garantam a consolidação deste imenso número de brasileiros e a possibilidade permanente de sua ascensão, daqui a 10 anos ela estará entre o G8, a classe média brasileira, pela capacidade de consumo. Então, os senhores vejam, as senhoras vejam, que é um ativo fundamental para o futuro do país. E esse ativo tem que ser conhecido. E conhecido para que as políticas econômicas e sociais elas tenham foco, elas possam efetivamente atender à diversidade que hoje é a grande marca de quem, no passado, lutava pela sobrevivência e poderia ser vista como um todo, e que hoje já luta para garantir uma vida digna para os seus filhos, uma vida melhor, para ter dinheiro, para ter um padrão de vida adequado. Ou seja, ela hoje busca o protagonismo. Por isso, esse projeto, nós precisamos conhecer. E aqui está uma pessoa que é jornalista, mas se dedicou a estudar, a conhecer, sabe o que é, da importância que tem você conhecer efetivamente um fato para compreendê-lo e dar seguimento a ele, que é o Thomas Trauman. Nós estamos fazendo um projeto grande e, evidentemente, contando com a parceria de pessoas que têm interesse em conhecer, interesse para o seu negócio, não só interesse do ponto de vista público, político, social, mas interesse para o seu negócio, como a Caixa Econômica, por exemplo. O cliente da Caixa Econômica, a base de sustentação de clientes da Caixa Econômica é esse segmento. Então, ela precisa oferecer produtos adequados para que esse cliente fique satisfeito e cada vez mais se fidelize a essa instituição financeira. Então, nós vamos pegar 28 pesquisas, estudá-las detalhadamente, pesquisas realizadas pela CNI-IBOP, pelo IPEA, pelo IBGE, pelo Data Popular, que é um instituto especializado nisso, dados da SAI, dados do DIEESE. E essas pesquisas foram analisadas por técnicos, por profissionais adequados, municiados do instrumental científico para tal, com o objetivo de responder algumas perguntas. A primeira delas é quem são, quais são e por que são o que nós podemos chamar aqui das múltiplas faces da classe média brasileira. Ou seja, nós precisamos saber e entender da diversidade, para que nós possamos respeitar a diversidade. Nós precisamos saber de onde vem a classe média brasileira, para que nós possamos começar a desenhar tendências para onde ela vai
e ajudar para que ela vá efetivamente. Aonde a classe média mais cresceu? Para que as políticas públicas elas possam atender de maneira adequada e não experimental as pessoas que precisam crescer também. Garantir as que cresceram, que continuem crescendo, e buscar aquelas que precisam de apoio, de qualificação, de política social, para que possam continuar crescendo, para que possam entrar nesse novo universo. Nós entendemos que a diferença não é ruim. A diferença não é ruim. As pessoas são diferentes. O ser humano é diferente. As pessoas querem praticar a diferença. O que é ruim é a desigualdade. O que é injusto é a desigualdade. O que nós temos que combater é a desigualdade. Mas a diferença, não. Por isso, nós precisamos saber como se comporta o cidadão da classe média brasileira. Porque, pelo comportamento, pela perspectiva, pela aspiração, nós vamos respeitar, saber das diferenças e procurar políticas públicas, intervenções que respeitem e estimulem essas diferenças. Afinal de contas, alguns valores que a classe média brasileira tem e que nós precisamos estimular é a necessidade da igualdade de oportunidades. Eles precisam da igualdade de oportunidades. Eles não vão querer viver numa sociedade em que as oportunidades só existem para uns e não para todos. Eles precisam, a classe média brasileira quer a diversidade de oportunidades. Quem é rico pode começar uma faculdade de Direito e lá perceber que não é bem aquilo, coisa e tal, sai no terceiro ano e faz uma universidade jornalista e será um brilhante jornalista porque está fazendo aquilo que ele quer. Mas isso é um direito de todo ser humano. As pessoas se realizam, trabalham mais, têm mais competência, se dedicam mais ao que fazem, produzem com mais qualidade quando estão fazendo aquilo que gostam, aquilo que querem, aquilo que sabem. Por isso, é necessário que, na política pública, o valor da diversidade de oportunidade seja um compromisso das propostas dela. Não tem cabimento, por exemplo, num processo de qualificação profissional, a oferta de cursos ela seja limitada. Então, o setor faz aquilo e se enquadra e vai viver infeliz na vida e vai produzir mal. Ou não faz nada. Nós precisamos, permanentemente, sobretudo com a juventude, garantir que essas oportunidades atendam à tendência das pessoas, à vontade, à capacidade de trabalho, de dedicação, de entusiasmo, de criatividade. Para isso, nós precisamos saber dessas diferenças. Nós precisamos saber como a classe média utiliza os serviços públicos. E nós temos muitas informações, e vocês vão ver, quando a parte técnica começar, que a avaliação que a classe média faz hoje dos serviços de saúde, de educação, e certamente de telefonia, é muito ruim. Ela paga, e ela não reclama de ter que pagar. Ela reclama de estar pagando e estar recebendo um serviço ruim. Ela reclama de estar pagando imposto e ela ter que pagar o seu curso de qualificação para obter e se garantir empregos que deem remuneração adequadas ao que elas querem. Isso a gente sabe, mas nós precisamos saber mais. Nós precisamos saber como é que elas percebem, o que é que elas querem, para que a ação do setor público não seja uma ação ao léu, não seja uma tentativa de inventar, ou seja, em última instância, nós precisamos entender, aqueles que se dedicam à atividade pública, que o cidadão, a sociedade, não é cobaia. O preço que se paga por aplicar uma política experimental, às vezes, é muito alto e se perde muito tempo. E a única maneira de se aplicar, formular políticas adequadas e aplicar adequadamente essas políticas para as pessoas nos seus grupos que precisam é quando se conhece, quando se tem pesquisado. E aí nós
avançamos nesse estudo dessas 28 pesquisas para saber e procurar saber, e iniciar uma linha de estudo sobre o que a classe média pensa, o que quer, o que querem, quais as necessidades, quais os receios, quais os sonhos, que valores, além da igualdade de oportunidades, da diversidade de oportunidades e, certamente, da meritocracia como um valor fundamental da sociedade inteira, ela precisa. A classe média brasileira, ela não tem pai médico, ela não tem pai jornalista, ela não tem pai advogado. Ela está construindo a sua história. Então, vocês já vão receber esse estudo hoje. É a primeira produção desse trabalho, para que fique claro que nós não estamos simplesmente com boas ideias, mas nós estamos querendo transformar as boas ideias em produto. O primeiro resultado, a primeira análise dessas 28 pesquisas, vocês já estão recebendo aí. E, de 2 em 2 meses, nós vamos ter a possibilidade de colocar nessa plataforma que estamos lançando hoje mais informações. Além disso, além dessas pesquisas, do acompanhamento das pesquisas que serão feitas pelo Data Popular, pela CNI, Ibope, pelo IPEA, pelo DIESE, pelo IBGE, nós vamos também fazer 2 pesquisas, uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, nós vamos ter um universo de 10 mil entrevistados, o que é, estatisticamente, um universo muito consistente. E vamos procurar, ao longo de um período de 5 anos, acompanhar as mesmas pessoas, para que nós possamos avaliar e fazer uma curva, sabendo exatamente como as transformações estão se dando, para onde elas estão indo, quais as consequências na organização familiar, na vida, na percepção, na atitude diante do mundo, que essas transformações econômicas estão produzindo. Enfim, meus amigos, toda sociedade, toda comunidade, quando ela realiza um grande evento histórico, um grande fato, uma grande transformação, a sociedade toda ela se dedica a entender a transformação, a prestigiar a transformação, a qualificar a transformação, a transformar o esforço, o trabalho de dedicação para que essa transformação se transformasse em realidade efetiva. As civilizações, as sociedades que constroem civilizações fortes, grandes, democráticas, justas, com valores que dignificam a pessoa humana, elas cuidam desse fato, dessa participação, como um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, uma referência da sua vida, da sua história. Sem nenhum exagero, e falo até não como membro do governo, mas como profissional, como sociólogo que sou, comecei minha vida na universidade, isto que nós estamos falando aqui, o objeto dessa pesquisa é um fato histórico nesse país. Nós estamos tendo a oportunidade de viver uma transformação profunda, radical, que está mudando muito a vida da sociedade brasileira. E as indicações que nós temos é que vai mudar muito a vida da sociedade brasileira. E mudar só, não, no plano econômico. Não é mais um aumento de salário. É mudar no plano dos valores, é mudar no plano das atitudes, é mudar no plano do desempenho, é mudar no plano da relação política, é mudar no plano das cobranças, é mudar no plano das expectativas. É uma mudança que nós
temos que começar a nos acostumar. Ela já está se dando. Os senhores veem televisão, os senhores veem novelas de televisão, os personagens, os cenários, o ambiente social já muda. Você vê, os senhores acompanham, as senhoras veem quais setores da economia crescem mais. São setores que atendem a esse segmento. Estão vendo que determinadas ações do governo já estão sendo obrigadas a olhar esse segmento de uma outra maneira. Ele, cada vez mais, deixa de ser objeto de política social para ser objeto de política econômica. E isso é uma transformação, em termos de políticas públicas, radical. Não é mais política social, assistência social, que vai garantir a mais da maioria da população brasileira, que antes estava na pobreza e na extrema pobreza, a capacidade de crescer, de se afirmar e de se desenvolver. Nós temos que ter políticas econômicas que elas não vejam só o BNDES, mas que elas vejam também a educação financeira, que elas vejam o crédito, que elas vejam infraestrutura, que elas cuidem da educação, que elas cuidem da qualificação, que elas cuidem do emprego, da qualidade do emprego decente, ou seja, são valores que nós estamos sendo obrigados a incorporar no nosso universo de ação pública. E eu, então, encerro me lembrando de um fato que me impressiona sempre. Na África, eu vi na África do Sul, as pessoas têm uma forma de se cumprimentar, tem um cumprimento. Eu não falo, mas, enfim, é sauabona, sauabona. Sauabona quer dizer eu vejo você. Então, as pessoas, ao invés de dizer, oi, tudo bem? Ela olha para outra e diz, eu vejo você. E a outra responde, em vez de dizer, tudo bem, vou bem, coisa e tal, ela ouve alguém, um amigo, um companheiro, olhando, dizendo, eu vejo você, e ela responde, eu existo. Isso é um respeito, não só à pessoa humana, mas é um respeito à cidadania. Eu vejo você, eu existo. Pois bem, do ponto de vista não pessoal, o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente uma grande... Nós todos estamos querendo, com esse trabalho, contribuir para que nós todos, brasileiros, possamos olhar para mais de 100 milhões de outros brasileiros e dizer para eles, eu vejo você. Porque eles vão responder, eu existo. Esses brasileiros, antes desses 10 últimos anos, eles eram invisíveis. As novelas não falavam com eles, o mercado não falava com eles, a economia não falava com eles, o governo não falava com eles, a escola não se dirigia a eles, a cidade não cuidava de que tivessem qualidade de vida, os transportes não se dirigiam, não voltavam para atender às suas demandas, eles eram invisíveis, eles não existiam, eles não eram objeto de política pública, eles eram, está entendendo, o que na linguagem política, eles eram um número. Um número. Pois bem, no Brasil, hoje, a grande mudança, esta grande transformação, esta epopeia que nós vivemos, é que nós transformamos, estamos vendo sair da invisibilidade milhões de pessoas que passaram a existir, a ser tratados pela televisão, pela cultura, pelo governo, pelas políticas públicas, como fatores de realidade social, realidade humana, realidade econômica.
E o que nós queremos é dar continuidade a isso. Porque nós queremos dizer para transformar esse cumprimento numa expressão maior de política econômica e de política social. Nós queremos que a política econômica brasileira olhe a maioria da sociedade brasileira e diga: eu vejo você. Porque ela já está dizendo que ela existe. E isso eu creio que todos nós temos que compreender. Esta maioria, ela não luta mais pela sobrevivência. O ponto primeiro da agenda é o protagonismo. Essas pessoas, essas mulheres, sobretudo as mulheres que foram as que, neste grande movimento, as que mais avançaram, mas tem mulheres, tem homens, tem idosos, tem crianças e, sobretudo, jovens. Eles querem ter protagonismo. Eles pagam seus impostos, eles cumprem suas obrigações, mas eles querem também que alguém, permanentemente, seja o governo, seja a televisão, seja a cultura, seja quem for, olhe para ele e diga: eu vejo você, porque ele sabe que já existe. Muito obrigado.